Este sábado, amanhã, marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que tem como objetivo aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, criando uma mobilização pelo controle do câncer. Sobre o combate e a prevenção da doença, vamos conversar agora com o oncologista, chefe do Departamento de Oncogenética do Hospital AC Camargo, o Dr. José Cláudio Casale. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado aí por participar aí com vocês sobre um tema tão importante. Imagina, a gente que agradece. Bom, doutora, a ideia, principal, como eu disse há pouco, desse Dia Mundial de Combate ao Câncer é a prevenção. Então, eu já te faço essa pergunta, muita gente fala, a gente sabe como prevenir, mas muita gente não previne e não sabe de fato como que é. Como prevenir a doença? Perfeito. Primeiro, para prevenir, a gente precisa entender quais são as causas. As causas do câncer, se a gente pudesse separar em duas causas principais, a gente pensa primeiro nas causas ambientais e segundo nas causas individuais. Dentro das causas ambientais, a principal delas são os hábitos e as nossas exposições. Então, ter bons hábitos, e não estar exposto a fatores de risco, principalmente o sol, agentes infecciosos, agentes químicos, inclusive os poluentes, isso diminui o nosso risco de câncer. E os agentes individuais, eles incluem principalmente o envelhecimento das nossas células, que infelizmente esse é um fator que a gente não consegue evitar, mas também a história familiar. Então é muito importante que todo mundo avalie a sua história familiar para a gente entender se esse risco pode estar sendo aumentado até por fatores que correm na família. E tem esses fatores que o senhor bem disse, que são, a gente pode chamar de fatores hereditários, genéticos, de repente? Exatamente, são fatores que a gente precisa conhecer a história da família. Muita gente não sabe a história do que os avós morreram, do que os tios ou outros parentes mais distantes tiveram, de causa de morte ou de doenças. Então é importante a gente rever sempre essa história familiar. O oncogeneticista, ele desenha aquela árvore da família, faz o heredograma, que é o desenho dessa árvore, e a partir da confecção do heredograma a gente consegue avaliar riscos individuais que vêm de fatores genéticos. Hoje, inclusive, nós já temos testes de DNA que são capazes de predizer esse risco de uma maneira muito precisa. E a obesidade também, doutor, é um fator que a gente deve prestar atenção. Por quê? Então, a obesidade, ela está associada a vários fatores, Primeiro, a falta de atividade física e o sedentarismo. Segundo, os hábitos alimentares que a gente vê que, principalmente nessa nossa nova geração, onde as pessoas elas têm menos tempo para se alimentarem, elas comem muito mais carboidrato, e às vezes alimentos processados, isso acaba mudando muito a nossa flora intestinal. Isso favorece muito processos que hoje a gente reconhece que são inflamatórios. Então, existe uma relação muito grande entre inflamação e câncer, e a obesidade, ela deixa o indivíduo naturalmente inflamado. Então, ela já funciona como um fator de risco por si, além de que, principalmente nas mulheres, a gordura corporal, principalmente a gordura abdominal, ela pode se transformar em hormônios femininos, e isso aumenta consideravelmente o risco para câncer de mama. Então, hoje, a gente procurar ter um controle cada vez maior da obesidade é muito importante. Tem uma curiosidade em relação à obesidade, que, assim, às vezes a gente fica achando que são genes de obesidade que a gente já reconhece, mas esses genes nos protegeram na época da humanidade, quando a humanidade passou por processos de fome intensa, de guerra. Eles eram genes que faziam que o metabolismo do nosso corpo se reduzisse bastante para que a gente pudesse sobreviver a essas situações críticas, de falta de alimentos. Hoje, com a facilidade que nós temos de alimentos, e muitas vezes a gente não precisa mais fugir do tigre, ou caçar na selva o nosso alimento, acaba então que esses genes se tornam, na verdade, genes hoje de obesidade. Então, são genes que fazem a redução do metabolismo, por isso, esse combate da obesidade ele tem que ter duas vertentes para ser combatido.
a dieta adequada e o aumento da atividade física. São fatores extremamente importantes. Curioso isso do gene, eu não sabia, assumo. Doutor, e como é que está a procura, por gentileza, de exames, de consultas? Porque a gente sabe, né, eu entrevistei alguns doutores, alguns médicos especialistas também, pós-pandemia, muitas pessoas, lógico, com receio de ir aos hospitais, de saírem de casa, elas não procuraram, não fizeram os exames periódicos, até mesmo aquelas pessoas que já tinham o diagnóstico. Como é que está essa procura? Ela voltou? Ainda há uma preocupação de vocês, médicos, em relação a isso? Olha, esse é um assunto extremamente importante, porque realmente durante a pandemia as pessoas elas acabaram adiando os seus exames preventivos e isso gerou principalmente da metade do ano passado até final do ano passado uma procura muito grande. Hoje essa procura já se normalizou. As pessoas já fizeram os seus exames, né, que estavam atrasados, a gente já vê uma procura bem maior, mas o que aconteceu, que foi impressionante, foi que a partir do momento em que houve um atraso nos exames preventivos, quando essas pessoas foram diagnosticadas ano passado, os tumores eles já se apresentavam em estágios mais avançados. Então, um dos fatores mais importantes relacionados ao tratamento e à cura do câncer é o diagnóstico precoce. Então, é muito importante manter essa regularidade dos exames de rastreamento. Hoje, alguns rastreamentos mudaram, é importante que a população saiba disso. Por exemplo, o rastreamento para câncer de intestino, que há alguns anos era iniciado a partir dos 50 anos de idade, isso numa população que não tem risco familiar, né? Se tiver casos na família de câncer de intestino, muitas vezes a gente recomenda antecipar esse exame, mas na população geral, hoje a recomendação é que se faça o exame de colonoscopia aos 45 anos. Então, isso vem sendo adaptado principalmente pela incidência que a gente vem observando nas últimas décadas, do câncer está aparecendo cada vez com idade mais precoce, isso muito de novo por conta dos nossos hábitos que vem piorando e dos nossos hábitos de industrialização que vem fazendo com que a gente abra mais envelopes e descasque menos alimentos, né? Então, quanto mais alimentos processados, maior o índice de câncer. É importante ter alimentos naturais, se possível, conseguir alimentos que não tenham agrotóxico, alimentos orgânicos. Eu sei que é difícil muitas vezes, porque esses alimentos eles são um pouco mais caros do que o habitual, mas é importante, né, você fazer a sua horta em casa, se você tem oportunidade, né? Hoje já existe a possibilidade de você ter uma horta vertical, fazer em pequenos espaços, você cultivar, né, seus alimentos, às vezes temperos, e procurar sempre que possível o acesso a alimentos com menos contaminação. Doutor, o senhor há pouco falou sobre o fumo, né, que é um fator de risco para desenvolver o câncer. Gostaria de saber como que a classe médica está encarando essa nova moda, principalmente entre os jovens, do cigarro elétrico, né? Que a gente vê que eles fazem isso dentro de casas noturnas, enfim, em bares, ruas, restaurantes, até mesmo dentro de sala de aula, isso acontece. Eles são tão perigosos quanto o cigarro comum, aquele tradicional que a gente conhecia? Eu conheço pessoas que falam para mim, olha, cá, eu tô parando de fumar porque eu troquei o cigarro por esse cigarro eletrônico. Isso daí é eficaz, de fato, doutor? Ou é trocar 6 por meia dúzia? Ai, Kalina, isso é trocar 6 por meia dúzia. Não tenho dúvida alguma de que essa nova geração, ela realmente está muito enganada em relação à questão do cigarro eletrônico, né, aos narguilés também, que é lógico que existe alguns fatores, né, por exemplo, o cigarro ele causa câncer não só pelas substâncias químicas que ele tem, mas também existe um grau de radiação e existe também aquela temperatura que vem a partir do cigarro, que causa inclusive câncer no lábio, né? Então, todo o trajeto onde a fumaça passa, ela é capaz de causar a transformação das células do corpo de células normais para células malignas, né? O que é o câncer.
E isso se estende ao trato intestinal, não é só ao sistema respiratório, como as pessoas imaginam, né, mas ao trato intestinal e por onde essa fumaça vai ser eliminada, que é pelos rins e pela bexiga. Então, por onde todos esses produtos tóxicos, né, dos cigarros e dos seus derivados passam, eles são capazes de causar essas transformações nas células. Quanto mais tempo, aumenta o risco, quanto maior o hábito, isso também aumenta. Então, não existe uma dose que possa ser considerada segura para cigarro, né? Já o álcool, a gente sabe que o álcool em quantidades moderadas, e principalmente existem estudos que falam sobre o vinho tinto, que tem fatores protetores, né? Já os vinhos branco e outros produtos, né, como a cerveja e os destilados, eles aumentam o risco de câncer. Então, é lógico, todas essas orientações, elas são feitas com moderação, né? Então, o uso moderado, principalmente o uso social do álcool, ele é aceito, né, como um hábito que a gente pode considerar que não aumente consideravelmente o risco de câncer. Mas todos os outros, né, como o cigarro, a falta de atividade física, elas são consideradas danosas para o nosso corpo. Com o envelhecimento da população, acontece que também a incidência de câncer vem aumentando, né? Às vezes as pessoas falam, parece que a gente está vendo mais casos de câncer hoje do que a gente vinha antigamente. A gente também está vendo pessoas mais jovens também tendo câncer, né? Então, é lógico que a gente sempre tem que ter a orientação do médico, né? E sempre que houver casos na família, hoje o acesso aos testes genéticos, eles são extremamente importantes para definir o programa ideal de prevenção. A gente vem individualizando não só os tratamentos para câncer, mas cada vez mais a gente está hoje praticando uma prevenção personalizada, baseada nos seus riscos. E sempre que possível, a mudança de hábitos ela é benéfica. Além disso também, né, doutora, a vacinação é importante. Vacinação, por exemplo, contra o HPV previne também o câncer de colo de útero. Exato. Então, hoje a gente tem alguns recursos, né, que a gente pode utilizar, são os grandes avanços aí na prevenção, e como você bem disse, a vacina do HPV, ela inicialmente ela era indicada apenas para as meninas acima de 13 anos para de 11 anos para cima, e hoje ela também já é recomendada para os meninos, né? Então, ela está disponível nos postos de saúde. Adultos, eventualmente, que já tiveram exposição a HPV, também tem indicação de receberem essa vacina. E lembrando que o HPV, ele não causa simplesmente o câncer de colo de útero. Esse talvez seja a maior consequência e a que é mais divulgada, mas o HPV ele pode dar também na região anal e perianal, pode dar na região do pênis, ele pode dar inclusive na laringe, na garganta. Então, com a mudança dos hábitos sexuais, o HPV ele acabou caminhando para outros locais, e com isso a vacina ela acaba sendo protetora também para todos esses tumores. Obviamente, a gente pode ter combinações de fatores, né? Então, uma pessoa que tem obesidade, que já está envelhecendo, que tem história familiar, que tem maus hábitos, ela vai acumulando riscos, né? O câncer é uma doença multifatorial, não dá para a gente dizer que apenas um desses fatores que a gente está citando aqui seja o fator único para o câncer, né? A gente precisa trazer para cada um de nós essa responsabilidade, essa consciência de que a nossa saúde ela não está só na mão do nosso médico, né? Ela precisa partir das nossas atitudes, e essa prevenção é muito importante que aconteça a partir do momento em que você percebe que você pode melhorar os seus hábitos. Tá certo, conversei então com o Dr. José Cláudio Casale. Doutor, obrigado, ótima noite, excelente final de semana. Obrigado, um abraço a todos.